Oi, boa noite, prof. Essa é a atividade 1 da ementa. Vou falar um pouco sobre ecologia em geral e os seus conceitos. Bom, o que é ecologia? É os seres vivos e o meio ambiente. Bom, a ciência, a ecologia, ela é uma ciência que estuda a relação entre os seres vivos e e os seres vivos com a relação deles com o meio ambiente, né? Com o ecossistema. Bom, o ecossistema é o local de interação entre os seres vivos. Tem os fatores bióticos e os fatores abióticos, sendo os fatores bióticos os que envolvem vida, né? E os fatores abióticos é tudo aquilo que não tem envolvimento com vida, seja são os fatores externos, né? Frio, calor, vento, temperatura, altitude, toda essa relação dos seres vivos com o meio ambiente. Bom, o ecossistema ele é dividido em níveis ecológicos. Os níveis ecológicos são a organização, né, do ecossistema. Ele começa lá com um único organismo. Se for contar assim muito abaixo disso, tem que a gente vai começar lá do começo realmente, tem um átomo que é uma molécula, que a partir de uma molécula é uma organela, o conjunto de organelas forma uma célula, o conjunto de uma célula forma um tecido, o conjunto de um tecido forma órgãos, o conjunto de órgãos forma sistemas, e um conjunto de sistemas forma um organismo. Né? E o organismo em si, o único organismo, é um indivíduo. Bom, é um pouco do forma um órgão, né? um tecido, conjunto de tecido com um sistema, órgãos e sistema é um único organismo. Bom, se a gente for analisar os níveis de organização de uma população, a gente encontra uma única população é um conjunto de organismos da mesma espécie. Para ser uma população, ela tem que ser um conjunto de organismos da mesma espécie. Aí eu coloquei aqui, né, várias espécies de organismos diferentes. Tipo, aqui uma população de humanos, uma população de zebras, de cachorros. Bom, esse nome ele é dado ao conjunto de organismos da mesma espécie, que vive junto em uma determinada área, em um dado período de tempo, né? Vivem em conjunto. Uma população, os organismos ele apresentam as maiores chances de reprodução entre si com organismos da mesma espécie do que com organismos de espécies diferentes ou de outras populações. Uma grande família de leões da savana africana, por exemplo, forma uma população. Uma família de capivaras pode formar uma única população, sendo que se eles viverem juntos em determinada região. Aí, acima do nível de população, a gente tem as comunidades. Bom, as comunidades elas podem ser definidas como um conjunto de diversas espécies, diversos organismos vivendo numa mesma determinada área por um período de tempo. Bom, eu coloquei lá o exemplo dos leões da savana africana, né? Uma família de leões é uma população. Aí, lá na savana, a gente tem um conjunto de leões que vivem junto com girafas, que vivem junto com as zebras, com os elefantes. Então, todos esses organismos vivendo em conjunto, numa determinada área, no mesmo local, no mesmo tempo, né? Eles são organizados, e então eles formam uma comunidade.
não só os animais eles formam uma comunidade, né? Eles podem as plantas, os outros organismos que vivem nesse local, a biota, a microbiota desse local formam uma comunidade. É todo um conjunto de organismos, seja eles microscópicos ou macroscópicos, né? Que, que vivem na região, eles são uma comunidade. Aí acima da comunidade temos o ecossistema. Bom, o ecossistema ele é um nome que ele é dado à comunidade e todos os fatores abióticos, como eu citei lá no começo, né? Os fatores abióticos são aqueles fatores que não têm vida, que são os fatores externos, como umidade, temperatura, como altitude. Bom, se a gente continuar utilizando o exemplo da savana, a água, que é um fator abiótico, que faz parte do ecossistema, a luz, o solo da região da savana, que é bem característico, né? Também é um fator abiótico. Tudo em conjunto, a temperatura, a água, todos esses fatores em conjunto com os animais, com as plantas, eles formam um ecossistema. Geralmente os ecossistemas eles são divididos, tem os ecossistemas aquáticos e os terrestres, mas em geral um ecossistema é um conjunto, né, de comunidades que vivem junto. Acima do ecossistema temos a biosfera. O que é a biosfera? A biosfera ela é um conjunto, a biosfera ela é definida como todo o conjunto de todos os ecossistemas que são existentes no planeta. Dá para destacar, né, que não dá para a gente falar assim, nossa, onde começa e onde termina a biosfera, porque é igual ao ecossistema, né? Não dá pra gente falar onde começa e onde termina o ecossistema, porque existem, como eu falei, desde de seres microscópicos digamos que numa poça assim de água e seres macroscópicos. Às vezes assim, tem um ecossistema numa simples poça de água. E onde que ele começa e onde que termina? E como voltando a falar, né, a biosfera é o todo, a biosfera é o conjunto, esse nível biosfera, ela vai englobar todos os locais onde existe vida, desde a área mais profunda do oceano até as grandes florestas tropicais, vai envolver a biosfera. E é isso.